Olá meninas, tudo bem? Vocês já ouviram falar de mulheres de 30 a 35 anos que já estão na menopausa? Muito estranho, né? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou explicar para vocês o que é menopausa precoce e por que ela acontece. A menopausa, em idade adequada, que é entre os 45 e 55 anos de vida da mulher, já é um efeito que altera as funções fisiológicas do nosso corpo, especialmente pela queda hormonal a que nós somos expostas. Na verdade, esse período de declínio dos nossos hormônios chama-se climatério e ele começa muito antes de nossa menstruação cessar, deixar de vir. Então, o climatério começa em torno de uns 45 anos aproximadamente, quando os nossos hormônios diminuem e várias modificações ocorrem no nosso corpo. E a menopausa acontece quando as menstruações deixam de vir, param de acontecer. Essa idade de 45 a 55 anos é a idade considerada normal para uma mulher entrar na menopausa. Sempre que isso acontece antes dos 45 anos, nós temos a menopausa precoce, como depois dos 55, a menopausa tardia. Na menopausa, ocorre um desequilíbrio das funções catabólicas e anabólicas, havendo uma sobreposição das catabólicas, ou seja, no corpo da mulher ocorre o processo do envelhecimento, onde a degeneração das funções, dos órgãos e dos tecidos se sobrepõe à formação e à construção de todas essas funções. A queda hormonal contribui extremamente, de forma significativa, para que essa situação aconteça. E os processos de envelhecimento e adoecimento da mulher se tornam acelerados. A menopausa precoce, que ocorre numa época mais cedo do que ela deveria acontecer, ela pode ser causada por diversos fatores, sendo um deles a falência ovariana precoce, ou seja, a mulher não tem nos ovários a quantidade de folículos, que seriam os óvulos no período fértil, que ela deveria ter. E isso muitas vezes tem causa genética. Ou seja, nós mulheres, quando somos fetos dentro das barrigas das nossas mães, temos cerca de 3 milhões desses folículos primordiais. Ao nascimento, nós já temos apenas 300 mil folículos, porque a quantidade anterior foi reduzindo porque eles foram se atrofiando, se degenerando. E na nossa vida sexual, na nossa vida reprodutiva, nós vamos gastar em torno de 300, que corresponde a aproximadamente um óvulo por período ovulatório. Sendo assim, se uma mulher já nasce geneticamente com menos folículos, ela vai ter durante a sua vida reprodutiva menos folículos. E isso vai impactar não só na capacidade reprodutiva, que é a capacidade de ter filhos, mas também na produção hormonal, porque são esses folículos lá dos ovários que produzem os nossos hormônios. Então, como eu falei, uma das causas é a causa genética. Outra causa importantíssima é a deficiência de um hormônio chamado T3 durante a gestação. Esses hormônios devem ser dosados durante o pré-natal e, se necessário, a gestante deve receber suplementação. O T3 é um hormônio da nossa tireoide. Quando a gestante tem um hipotireoidismo e ela está grávida de uma menina, essa menina dentro do útero sofre as consequências dessa carência hormonal da mãe, e isso faz com que os folículos sejam menos estimulados, menos produzidos, e ao nascer essa menina terá uma população folicular menor, o que facilita o surgimento da menopausa antes do tempo. Uma outra causa também de menopausa precoce é a ocorrência de algumas infecções virais fora de época, doenças que seriam da infância e que podem acontecer na vida adulta. Um exemplo dessas doenças é a rubéola, que caso a mulher venha a ter na vida adulta, puberdade e vida adulta, pode fazer com que esses folículos ovarianos também sejam destruídos e a produção hormonal diminua lentamente e uma menopausa precoce se instale.
Lembrando também que a rubéola pode afetar os homens, afetar as células de multiplicação dos testículos e fazer com que o homem tenha poucos espermatozoides ou venha nem ter espermatozoides. Outras causas menos frequentes são traumas que as mulheres podem ter, exposição a radiações, então pessoas que fizeram tratamentos de saúde com radiação ou pessoas que trabalham em áreas que envolvem radiação também podem entrar em menopausa precoce. Ou situações mais específicas, como por exemplo cirurgias de retirada de ovário ou parte de ovário, doenças que afetem, comprometam o ovário, como tumores, doenças mais agressivas. Então, dessa forma, a mulher antes dos 45 anos, ela começa a ter um comportamento como se ela já fosse mais velha. E todas as funções do organismo passam por um envelhecimento precoce, o que expõe a mulher a inúmeros riscos, como por exemplo, os riscos cardiovasculares, as doenças degenerativas, degenerativas cerebrais, por exemplo, osteoporose e outros riscos inerentes a uma idade mais avançada da mulher. Então, a mulher que tem menopausa precoce não pode ficar de forma alguma sem receber reposição hormonal, sem fazer um tratamento adequado para isso, porque senão ela vai ter um envelhecimento e todas as consequências de gravidade desse envelhecimento num tempo anterior ao que ela deveria ter. E como seria essa reposição hormonal? Ela pode ser feita através de hormônios sintéticos, que na verdade não são bem hormônios, são medicamentos que têm uma função parecida com os hormônios, mas em contrapartida tem muitos efeitos colaterais associados. Ou através dos hormônios bioidênticos, que como o próprio nome diz, são idênticos ao que os nossos ovários estariam produzindo caso eles estivessem funcionando adequadamente. Essa reposição, ela pode ser específica e personalizada para cada mulher, com doses adequadas para cada organismo que vai ser avaliado. Nesse caso, os efeitos colaterais são mínimos e a restauração da saúde, da vida da mulher acaba sendo muito mais efetiva e muito mais confortável. A reposição hormonal nunca deve ser feita por conta própria ou usando algum medicamento que a amiga ou uma parente está usando. Sempre deve ser feita sob orientação médica, porque não pode ser feita sem que sejam feitos alguns exames e tem que ter um controle rigoroso. Então, se você está numa situação dessa, com uma menopausa antes da idade preconizada, procure um especialista. Vale a pena você fazer uma consulta e cuidar da sua saúde. Lembrando que a menopausa é uma desorganização das funções hormonais, das funções corporais da mulher. Afeta profundamente a saúde feminina, mas pode ser restaurada através de uma ótima reposição hormonal.